Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a comunicação alternativa aumentativa na escola, como tornar o possível o uso dela, né, no dia a dia das crianças, dos profissionais, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as sugestões práticas para o uso da comunicação alternativa aumentativa, beleza? Então, o primeiro passo é educar a escola sobre a comunicação alternativa, né? Realizar palestras e workshops sobre comunicação alternativa aumentativa e legislações para educadores e gestores escolares. Ou seja, você vai pedir o profissional da comunicação alternativa para dar palestras. Primeiramente, pode ser um exemplo no início do ano letivo. No início do ano letivo, essa profissional vai dar uma palestra para os profissionais falando sobre a comunicação alternativa, como utiliza, como que você trabalha com o seu aluno, como colocar nas atividades, como fazer atividades adaptadas, beleza? Então, e aí, capacitar professores e funcionários também. Então, vocês precisam capacitar os professores e funcionários para que todos falem a mesma linguagem, pessoal, porque não adianta só eu saber de comunicação alternativa e o outro não saber como nem trabalhar, tá entendendo? Então, promover formações específicas e fornecer cursos e demonstrar na prática como usar sistemas de comunicação alternativa. Então, vocês vão demonstrar na prática como você utiliza com seu aluno. Ah, você quer bala? Sim, sim. Então me mostra aqui. Me dá a plaquinha do sim que eu te entrego a bala. Aí a criança vai te dar a plaquinha do sim e você vai entregar a bala. Entendeu? Ah, você quer ir no banheiro? Deixa a ficha aqui, a prancheta já na parede, com a comunicação visual do banheiro, para a criança saber te mostrar quando ela quer ir ao banheiro, beleza? Porque não adianta você querer que a criança fale, comunique, se você não facilita também, deixando ali no visual para ela a comunicação, beleza? Ambientar a escola com o recurso de comunicação alternativo. O que é ambientar a escola? Vocês vão colocar distribuir as pranchas e pictogramas pelos ambientes escolares, como refeitório, pátio, biblioteca e salas de aula para facilitar a comunicação dos alunos. Ou seja, você vai no refeitório. O que eu tenho que fazer quando eu chego no refeitório? Primeiro passo, lavar a mão. Então, vai ter o passo a passo colado. Primeiro passo, lavar a mão. Depois, fico na fila. Depois, esperar servir a comida, pegar a comida, sentar. Terminou de comer uma fruta, limpar a boca, guardar minha cadeira. Então, tem toda uma rotina para essa criança, mas tem que ter tudo na comunicação visual para que ela saiba o que fazer. Essa criança precisa ter um direcionamento. Sem direcionamento, sem a fala, sem a comunicação visual, essa criança não vai saber verbalizar o que ela quer, beleza? Seja no banheiro. No banheiro tem que ter a rotina. Onde eu trabalho lá na escola especial tem a rotina toda. Primeiro você tira a roupa, depois você senta no vaso, depois você faz xixi, depois seca, depois sai do banheiro, abre a porta, lavar as mãos, tem todo o processo. Eu vou estar colocando aí para vocês. Então é necessário que a criança ter esse direcionamento para ela saber o que fazer, beleza? Facilitar o acesso ao sistema de comunicação do aluno, deixar os professores e colegas de turma utilizarem o sistema do aluno para entender como ele funciona e melhorar a integração e interações entre ele. Então, exemplo, o aluno já tem a prancheta dele de comunicação. Você chegou, só viu a prancheta de comunicação e não sabe como utilizar. Beleza? Primeiro passo é você saber como essa criança comunica com a comunicação. Beleza? Aí você vai pegar, vai abrir, vai falar bom dia, mostrar a comunicação do bom dia, que está na aula de matemática, que agora é o momento de sentar. A criança tem que colar ali, eu uso a comunicação do silêncio, beleza? A criança precisa, não sabe sentar. Passa a mostrar ela a comunicação todas as vezes que você quer que ela sente, mostre a comunicação junto. Porque a criança não vai saber, senta, senta. Não é, né? Não pode dar só esse comando. Você tem que ter a comunicação visual para a criança saber o que é sentar, beleza? Então, sempre utilizar, ó, sentar, sentar,
você vai sentar, entendeu? E com a comunicação visual. Então, isso facilita tanto para o profissional, tanto para o aluno. Incorporar as comunicações alternativas aumentativas nas atividades diárias, que no caso são as atividades adaptadas. Então você vai identificar as palavras-chave das atividades do dia a dia e utilizá-las com o sistema de comunicação, integrando de forma natural as suas lições. Então, por exemplo, você vai colocar lá, vou mostrar vocês aqui, por exemplo, aqui, ó, atividade do quente e frio. Vamos colocar aqui, por exemplo, né? Então, vamos lá. Atividade do quente e frio. Tem a comunicação visual. O café é quente ou frio? Como que a criança vai saber o que é o café? Tem a imagem para ela. Como que ela vai saber o que é quente e o que é frio? Você colocou tanto a escrita, tanto a imagem do quente e do frio. Ela não sabe só na fala, traga o material gelado, uma garrafinha de água gelada, uma garrafinha de água quente, entendeu? Para a criança identificar. O suco é quente ou frio? A criança não vai saber. O que é suco? O suco é um copo, né, com algo gelado, né, lá dentro. O suco é gelado ou frio? Beleza? Então, é assim, pessoal, que vocês vão trabalhar aí com o seu aluno. Sempre facilitar com a comunicação visual. O suco é quente ou frio? Você vai colocar a comunicação visual. Não tem erro, pessoal. A atividade adaptada é isso. Você vai facilitar, diminuir a escrita e colocar imagens objetivas. Você tá falando de picolé? Você vai colocar picolé, você não vai colocar sorvete. Tá entendendo? Senão você também vai confundir a cabeça da criança. Beleza? Utilizar a comunicação alternativa para criar jogos e atividades lúdicas. Criar jogos que envolvem o uso de pranchas de comunicação, como caça-palavras ou atividades de comunicação com o símbolo da comunicação. Ou seja, no caso, seria aqui, ó, quer ver? Cadê? Vamos ver. Eu acho que é essa aqui, ó. No caso, o que eu vejo... Olha, deixa eu ver se é isso mesmo. Criar jogos. Tá. O que eu vejo, né? Então, aqui, você vai ver o quê? Você tá vendo um gatinho? Aí vai ter a imagem aqui de um gatinho ou de um cachorrinho. Você tá vendo o que aqui dentro? Vai ter a imagem de um cachorrinho aqui. O que eu tô vendo? É um gato, vai ter um gato. É um cachorro, é um cavalo, vai ter um cavalo, né? Então, atividades que facilita também aí no seu dia a dia, beleza? Que facilita tanto para a criança entender o que você quer e não seja um jogo tão difícil para ele, como um quebra-cabeça. Tem crianças que têm facilidade, como a gente, e tem crianças que vai ter dificuldade aí, beleza? Desenvolver uma rotina para modelagem da comunicação alternativa. Demonstrar regularmente como usar a comunicação ao se comunicar com o aluno, seja no início da aula, nas transições ou nas atividades em momentos importantes. Por exemplo, tem uma aluna que ela precisa todos os dias ir à biblioteca. Então, para ela ir à biblioteca, ela tem que estar com a imagem da comunicação alternativa na frente dela e primeiro ela já tem a rotina. Primeiro você faz a atividade, depois você vai na biblioteca. Por quê? A gente utiliza o hiperfoco dela como recurso. Então, o que a gente faz? Olha, você quer ir à biblioteca? Sim, então primeiro faça a atividade. Aí ela já entrou nessa rotina. Mas se sair da rotina, chegou, não fez atividade, não sentou, também não vai na biblioteca para entender. Aí a criança vai chorar, mas chega um momento que ela vai sentar, porque ela vai entender que ela tem que fazer para depois ir. É cansativo? Sim, não vou dizer que não é. Muito cansativo. Mas para você conseguir resultados positivos com essa criança, você tem que ter paciência e também não deixar que ela te canse, porque você é um adulto e ela vai te cansar, seja com grito, com choro, com birras, e é isso. Mas você tem que ser forte, e sim é sim, não é não,
e sempre demonstrar com a comunicação alternativa, beleza? Treinar os colegas do aluno para usar. Tá, às vezes você está numa escola regular, aí você trabalha a comunicação alternativa com essa criança. Às vezes a criança é não verbal. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com os colegas porque eles têm capacidade de aprender, eles têm capacidade de comunicar com essa criança. Por exemplo, eu trabalho com crianças com deficiência intelectual e deficiência múltipla e autismo nível 3 de suporte, e tem crianças que não têm capacidade de aprender para ensinar ou dar continuidade no trabalho com essas crianças. Então, isso tem que ser um reforço meu. Se eu estou fazendo minha parte, né? Óbvio que as crianças têm sim que saber comunicar com essa criança, mas principalmente eu, como adulto e responsável por essa criança. Eu sou responsável pela comunicação dessa criança. Beleza? Então eu preciso treinar os colegas, os pais, a família, os ambientes que essa criança frequenta, para todos falarem a mesma língua. Usar recursos multimodais para facilitar a comunicação. Então, incorporar o uso de diferentes métodos de comunicação, como pranchas de baixa tecnologia. O que são coisas de baixa tecnologia? Atividades de baixa tecnologia são coisas que a gente pode utilizar como materiais recicláveis ou outras coisas, beleza? Gestos, som, para assegurar que o aluno tenha múltiplas formas de se expressar. E estimular o uso da comunicação alternativa durante as interações sociais. Promover interações no recreio ou em atividades em grupo, incentivando o aluno a usar a comunicação alternativa aumentativa para expressar preferências e necessidades de interagir com o colega. O que é isso, pessoal? É o que a gente falou aqui em cima, ó, que a gente tem que treinar os colegas e alunos, ou seja, não só treinar alunos, como profissionais, funcionários, todo mundo, todo o ambiente que essa pessoa frequenta tem que ter a comunicação visual para todos falarem a mesma língua. Ah, não tem, providencie, isso é barato, gente, papel em plastificação, isso não fica R$ 10, isso é barato, beleza? Então, providencie os materiais do seu filho, não é difícil, tem tudo na internet hoje, Arasaki, se tiver dificuldade, eu ajudo vocês, beleza? Se tiver alguma dúvida, então vamos lá. Atividades lúdicas com a comunicação alternativa. Integrar a comunicação aumentativa alternativa em atividades lúdicas é uma excelente maneira de promover a aprendizagem e a interação de maneira divertida e envolvente. Abaixo apresento algumas ideias práticas de como fazer isso. Então, aqui temos jogos de tabuleiros adaptados com a comunicação visual. Então, jogo da memória com os símbolos da comunicação. Crie um jogo da memória usando símbolos da comunicação alternativa aumentativa, e o aluno terá que combinar os símbolos iguais, permitindo uma familiarização com o vocabulário enquanto joga. Beleza? Então, você vai criar um jogo da memória, talvez com imagens do dia a dia ou com imagens que essa criança mais precisa identificar, para ela fazer pareamento. Beleza? Pode colocar velcro no material, mas essa pessoa precisa fazer pareamento. Bingo com pictogramas. Faça um jogo de bingo usando pranchas de comunicação com pictogramas em vez de números. Ao invés de dizer um número, o professor chama uma palavra representada por um pictograma, e os alunos que possuem o símbolo marquem em sua cartela. Então, o aluno vai pegar, vai marcar, eu falei rato, então o menino vai pegar a imagem do rato e vai trazer, vai colocar, falei coração. O menino vai pegar a imagem do coração e vai colocar ali. Histórias em quadrinhos e narrativas. Criar histórias com pictogramas. Pessoal, isso é muito importante. Eu falo porque isso funciona muito lá na escola onde eu trabalho. Eles criam histórias dos alunos mesmos e histórias também com pictogramas. Por exemplo, pega uma árvore, pega um ambiente onde a criança vai colocar o seguinte. Ela vai pegar e vai falar, olha, eu sou a Carla,
gosto de brincar. Aí vai ter várias imagens de biblioteca, carrinho, bola, bicicleta, praia. Gosto de ir à praia, comer sanduíche. Aí ela vai pegar uma imagem, seja de sanduíche, carambola, churrasquinho. Vai pegar alguma imagem. E brincar com os meus irmãos, vai pegar a imagem do primo. Gente, é muito bacana. Depois eu vou estar colocando aqui para vocês também. História sequencial, que é a que eu estou falando com vocês, que é uma história que você vai colocar, apresentar uma história em quadrinhos, né, com espaço em branco, e os alunos devem preencher usando o símbolo da comunicação alternativa aumentativa. E ajudando a praticar a sequência lógica do uso dos termos. Um exemplo, a bala é azul. Aí você vai pegar a bala e colocar aqui a cor azul. Você não vai pegar a bala e colocar a cor rosa. Entendeu? Então, você vai facilitar, colocar só 2 cores na mesa para essa criança, para ficar mais fácil para essa criança identificar que a bala é rosa ou que a bala é azul, beleza? Atividades sensoriais e artes manuais. Utilize símbolos da comunicação alternativa para escolher o que fazer com a massa de modelar e como criar figuras ou texturas específicas. Então, cada aluno pode usar um símbolo para escolher o que gosta de moldar. Seja, gosta de fazer bonequinho, gosta de fazer minhoquinha, gosta de fazer o que for. Utilize o símbolo da comunicação alternativa junto com cada figura que essa criança criar ali com seu objeto de massinha, né? Cores e pinturas. Propor atividade de pintura onde os alunos utilizem o símbolo da comunicação para escolher as cores ou formas que desejam usar. Promovendo escolhas de expressão. Pessoal, você tem que dar essa opção aí para a criança escolher o que ela quer. Por quê? Porque a pessoa precisa escolher. Não é? Você quer que a bala seja rosa? Não. A criança tem o direito de escolher. A criança não gosta de comer banana frita, verde frita. Você quer, só deu essa opção para ela. Você já sabe que ela não vai comer, que ela vai entrar em aceleração. Então, isso não pode ser ofertado. Tem muito isso também, viu, pessoal? Às vezes a criança não gosta de algo, a criança é seletiva, e você oferece, quer que ela come, e ela vai chorar te comunicando que não quer, e você quer que ela coma. Ela vai vomitar, vai chorar, vai esgoelar, mas não vai comer. Isso é muito sério e a gente tem que ver isso. Beleza? Brincadeiras faz de conta, né? Que vocês podem fazer, caixa de fantasia, gincana, tem várias coisas, pessoal, que vocês podem colocar. Músicas e cantigas, roda de músicas com a comunicação alternativa durante as atividades musicais. Ofereça pranchas com as palavras ou com letras da música para que o aluno possa acompanhar ou escolher os trechos. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui músicas, quer ver? Não sei. Ai, deixa eu ver. Eu tenho aqui as músicas. Música. Não vou achar aqui agora, mas eu tenho as músicas na comunicação alternativa. É muito bacana, pessoal. E vocês têm que ver. Rotinas, tal, músicas com apoio visual, achei. Então vamos lá. A Dona Aranha. Vou abrir aqui para vocês. A Dona Aranha, ó. A música, vocês vão reproduzir o som, reconhecer o texto, né? E colocar. A Dona Aranha subiu pela parede, ó. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. E a Dona Aranha continua a descendo. Entendeu? Então, aqui tem todo o processo. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva. Então, vocês vejam que tá bem objetivo. Não vai ter escrito, Dona Aranha. Você é a aranha. Então, você sabe que é a aranha. Subiu pela parede. Você vai pôr a imagem da parede. Porque pra que pôr? Subiu pela... Não tem como. Então, você vai pôr o que é objetivo. Parede. Veio a chuva forte. Veio a chuva que tá forte. E derrubou. Ó, uma imagem do derrubou. Já passou. Subiu, desceu pela parede. Então, entendeu, pessoal? Isso é muito importante. Tem que ter. Eu tenho vários materiais aqui
que depois eu vou estar colocando aí para vocês, beleza? Eu fechei a página, não acredito. Eu fechei, pessoal, pera aí. Então, é esse aqui. Então, é isso, pessoal, vocês têm que fazer isso, trabalhar a comunicação visual com esse aluno, para que ele consiga comunicar, né? Mostrar o que quer no seu dia a dia. E aqui agora, pessoal, tem bastante histórias, né? Jogos de adivinhação, culinária com a instrução da comunicação. Tem várias coisas que você pode estar fazendo com a comunicação alternativa com o seu aluno. A caixa das emoções, está feliz ou triste, gincana de palavras-alvo, de coisas que ela mais gosta, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, comente aí abaixo que eu vou estar falando com vocês, beleza? Por último, pessoal, eu só quero falar uma coisinha. Todos esses símbolos que eu mostrei para vocês, vocês encontram nesse site aqui, ó, Arazaki. Vocês encontram nesse site, Arazaki, beleza? Ó, vou copiar ele aqui. Arazaki, você encontra aqui, beleza? Nesse site. Então, eu vou colocar aqui para vocês. O Arazaki. Ih, meu Deus, quem que tá abrindo o Facebook? Arazaki. Escreve assim, Arasaac. É esse site, gente, não tem dúvidas. É um site que tem várias imagens de pictogramas, símbolos, materiais de comunicação alternativa. Às vezes, alguns materiais já prontos que você pode estar trabalhando aí com o seu aluno, beleza? Não tem erro, gente. Vocês podem abrir, é gratuito esse material, beleza? Que vocês podem estar utilizando com o seu aluno, tá bom? Beleza? Então, tchau, tchau, até mais. Qualquer dúvida, comente aí abaixo.